bom, Fá? Tô bem, e você, Rô? Como é que tá? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Legal. Ah, obrigado, Legal. obrigado. Fabiano, Legal. por favor, comece se apresentando, contando um Sim. pouco assim, como é que você foi parar nesse mundo de números e como é que Uhum, foi uhum. isso que aconteceu na sua vida? Conta um pouco a tua Eu história. sou contador de formação, né, pós-graduado em controladoria e gestão financeira, pós-graduado em controladoria e gestão financeira, mestrando em administração, né, na reta final de estudo de mestrado. E, na verdade, a contabilidade acho que entrou na minha vida desde criança. Acho que foi a inspiração dos meus pais, né? O meu pai era técnico contábil, economista, controller, e minha mãe também, né? Formada em economia. Então, em casa sempre o número estava sempre presente. Eu vejo você é um profissional muito diferenciado, por isso que eu quis muito conversar com você, para vocês contar para as pessoas o que faz um contador, afinal de É. contas, né? Uhum. E como que pode ser melhor aproveitado o contador das pessoas, né, que tem Sim. aí, Uhum. porque às vezes nem Uhum. estão utilizando da melhor forma, né? Como é que você vê Uhum. a carreira de contabilidade hoje, Fabiano? É uma discussão, esse ponto que você colocou, né, da carreira tá acabando, é uma discussão que já acontece há algum tempo, não deixa de ter razão que o contador darfista, né, que é esse contador que só emite guia, que só entrega declaração, esse está fadado a acabar mesmo. Né? Então, a contabilidade é muito mais do que isso, e quem faz muito mais do que isso tem um mercado enorme a ser trilhado dentro da contabilidade, principalmente nessa questão de assistência. Né? Então, eu me especializei nesse último tempo, nesses últimos anos, em pequenas organizações. Né? Então, eu tenho especialidade em pequenas Interessante. empresas. Né? Tá. A minha dissertação de mestrado é voltada para pequenas organizações também, mas só que as grandes organizações também precisam desse auxílio, né? Também precisam desse rumo. E que o contador tem toda a capacidade para isso, né? Para direcionar, dar o melhor caminho para o empresário. Então, assim, o contador darfista vai acabar. Né? Hoje as automações, os robôs, né? Ontem estava assistindo uma entrevista que falava sobre isso, né? Ele falou que a pessoa que está falando sobre isso está falando que daqui a pouquinho a nota fiscal vai ser emitida e já vai percorrer todo o caminho de contabilização, de geração de imposto, né? E o que vai sobrar mesmo, uma parte da interpretação dos números também já vai vir, né? Então o contador vai ser aquela pessoa que vai abrir um livro, né, e traduzir os números para o empresário. Acho que é isso daí. Uhum, uhum. Legal, interessante. Tem muito, como eu falo, eu sempre penso, né? O interesse das pessoas tem diminuído por causa da busca, né, dessa carreira, mas é uma carreira que tem muito campo ainda, porque mesmo estando as coisas automatizadas, que é uma grande tendência, tem outras funções que o contador pode fazer, que a contabilidade pode fazer, né? Fabiano, assim, Sim, um não, pouco né? desse momento que a gente está vivendo, assim, né? Você tem um montão de clientes. O que você está sentindo, assim? Tem muita empresa fechando, a gente sabe disso, mas também tem muita empresa abrindo, né? Tem muita gente Sim. abrindo MEI, expandindo, né, seus negócios, porque perderam emprego. Como é que você está... Como é que você sentiu o impacto, pelo menos dos teus clientes, das empresas que você está atendendo, né? Como é que foi isso? Assim? Você teve clientes que fecharam, você teve clientes que mudaram o perfil da empresa, né? Você teve novos clientes. Como é que está esse momento? Como é que você sentiu esse ano aqui de 2020 com tudo que está acontecendo? Na verdade, com a chegada da Covid, a Covid ela veio de surpresa, né, para muita gente. Então, a grande maioria dos empresários não teve tempo de se preparar para isso. Né? Então, apesar de a gente ter escutado rumor da China, rumor da Europa, né, eu falava lá em fevereiro, finalzinho de fevereiro, eu falava, a gente está numa máquina do tempo. Né, que a gente sabe o que vai acontecer aqui no Brasil daqui a pouco, porque a Europa está parando, está tendo lockdown, né? Mas só que a grande maioria dos empresários não tiveram tempo de se preparar para isso. Né? Então, com a vinda do lockdown, com o fechamento dos negócios, o comércio, né, a empresa, a loja de rua sofreu bastante. Né? Então, assim, aqui no nosso escritório,
é uma parte do nosso, da nossa carteira, não é a maioria, né? Então a gente acabou que não sentiu, não foi muito impactado com essa questão da Covid, mas só que os clientes de comércio que a gente tinha, eles sentiram drasticamente. Então restaurantes, comércio, né, loja de roupa, sentiram drasticamente. E aí se viu a necessidade de ter um fluxo de caixa, né, de ter um caixa guardado, e pouquíssimos tinham. Então quem não tinha, fechou a mesma porta, falou, vamos fechar, vamos dispensar os funcionários. Teve empresas que logo no começo teve essa atitude, então peraí, eu vou fechar na primeira semana, vou fechar as portas, vou mandar os funcionários embora, e quando as coisas voltarem ao normal, eu recontrato. Quando os clientes te falaram isso, ou te trouxeram, qual era a sua postura? Você achava que era então, isso? Né? Você conseguia, de alguma forma, acalmar e tentar fazer... Né? Peraí, vamos ver o que vai acontecer. Ou o cara já chegava... É isso que eu quero fechar a empresa e pronto, né? Na verdade, foi um período assim, esse começo de pandemia foi bem complicado, porque a nossa demanda aumentou muito. Né? Então, assim, todos os clientes entraram em contato com a gente, não é todos, né? Falando assim, e aí, o que eu faço agora? Mando o funcionário embora, dou férias, né, dou banco de horas, e naquele comecinho não tinha nada definido ainda, né? O governo ainda não tinha passado nenhuma, não tinha saído nenhuma norma, nenhuma medida provisória falando sobre a questão da antecipação de férias, sobre a questão de suspensão de contrato, que até hoje está vigente, né? Então, assim, foi um período que a gente ficou meio sem reação. As pessoas aqui do escritório também trabalhando em home office, né? Então foi assim, a gente acabou se distanciando, a equipe. Eu até brinco, falo, mesmo distante, estamos próximos ainda dos clientes, né? Então os clientes perceberam um pouco o nosso distanciamento. A gente já estava preparado para isso, então isso foi uma coisa bem interessante. Então já de uns 4 anos para cá a gente já vem investindo em tecnologia, né, melhorando a nossa estrutura. A gente já não recebia documento físico, já há 2 anos de cliente, então o nosso método de trabalho já funcionava dessa maneira. Então a gente continuou trabalhando, né, então não paramos. Mas só que a demanda dos clientes foi muito grande. E a gente não tinha, nesse primeiro momento, nos primeiros dias, não tinha o que falar para o cliente. Né? Então, falou, olha, dá férias, né? Tem férias, dá férias. Fabiano, mas eu não tenho dinheiro para pagar as férias agora para o funcionário. Né? Então, né, dá banco de horas. Né? Então, foi uma interrogação até surgir algumas possibilidades. Eu, num primeiro momento, eu vi assim com muita preocupação. Né? Então, e que realmente aconteceu, né? Houve uma série de demissões, então também paralelo a isso, houve um aumento de demissão, né? Então empresas que não fecharam, mas só começaram a demitir funcionários, tal. A gente viveu aí um período de 2, 3 meses com movimento de admissão, de desligamento, de suspensão de contrato, que a gente nunca tinha feito na vida, na nossa existência. Então esse começo foi muito complicado. E aí depois, e isso é uma coisa fantástica que o empreendedor tem, acho que o ser humano tem, o empreendedor tem, acho que talvez até um pouquinho mais, que é esse dom de se reinventar. Não, né? Então, rapidamente. Você acha que, assim, você falou uma coisa no começo, né, que tem a ver com o tema da nossa live, que é sobre a questão das empresas não estarem preparadas, né? A grande maioria das empresas não tem mesmo essa coisa de se preparar, de ter um planejamento financeiro, de ter... sinceramente, assim, eu acho que eu não tinha muito acesso a isso, e depois tantas pessoas comentando, eu comecei a pensar como realmente nós somos muito falhos nessa parte de fazer gestão do próprio dinheiro e da empresa. Por que isso aconteceu, Fabiano? Por que essa cultura do Brasil, não sei se acho que é mais aqui, vamos falar daqui do Brasil, por que isso aconteceu no Brasil, das empresas não terem esse tipo de preparo, esse tipo de raciocínio ou pensamento de ter uma reserva financeira ou de ter... Por que a gente é tão complicado para guardar dinheiro aqui no Brasil? O que você sente? Então, eu imagino que seja uma coisa de estudo mesmo. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente não aprende empreendedorismo na faculdade. Mesmo eu estudando
técnico em contabilidade, eu não aprendi empreendedorismo estudando contabilidade. Você deve ter acontecido a mesma coisa. Gestão financeira, né? Gestão, né, falar em dinheiro é uma coisa que gera constrangimento, é uma coisa muito íntima. Então, assim, existe um desinteresse, né? A grande verdade é que as pessoas não têm acesso a essa informação, não têm informação, né? Eu acompanho aí estudos de pessoas que falam, que aconselham, desde a educação, né, do ensino médio, o adolescente já começar a aprender sobre, né, gestão financeira, empreendedorismo, e isso não acontece nem na faculdade. Né? Então, assim, hoje a gente recebe, eu tenho clientes que são contadores, formados em ciências contábeis, e que hoje contratam um contador para tocar o negócio dele, porque acabou que não se especializou durante a faculdade nisso. Então, eu acho que são esses dois fatores. Né? Então, primeiro, a educação mesmo, a gente não tem essa educação financeira na escola, não tem. E também um receio, né? A pessoa um pouco tem pavor de número. Fala de número, conta 2 mais 2, Fabiano, não quero pensar. Né? Pega a calculadora. Como é que você, dentro do teu trabalho, tem conseguido orientar os teus clientes? Você faz isso através de curso, é mentoria? Como é que funciona isso? Ou você chama cada cliente, você oferece um treinamento? Como é que você tem conseguido ajudar os teus clientes para quem não faz gestão do seu negócio? Porque uma coisa é você ser contratado como contador daquela empresa, e outra coisa é você ser contratado como o gestor, né? Ou a pessoa que vai orientar. Eu não sei, me corrija se eu estiver falando como é que você está lidando com essa parte? Como é que você está conseguindo ajudar? Hoje, num primeiro momento, a gente conversa com o empresário e fala da importância disso. Né? Fala da importância dos números, fala da importância do registro. Então, a gente acaba oferecendo para o cliente um sistema de gestão financeira. Então, todo cliente nosso ele tem, né, acesso a um sistema de gestão simples, mas para registro da documentação, da informação dele, e ali você já tem então, assim, é um registro de entrada e saída num sistema em nuvem. E fazendo isso, você já tem uma informação gigantesca da sua empresa. Né? Porque você no final do mês, você já sabe o quanto que você entrou de dinheiro na sua empresa, o quanto que você gastou, aonde que você gastou, aí tem lá um relatório de histórico, então quanto que eu gastei em janeiro em conta de luz, fevereiro, março, conta de telefone, por que eu gastei mais, né? E aí começa a vir as reflexões e as ações. Mas então, aí você faz encontros com os seus clientes, você aponta para eles, você viu esse número aqui, isso aqui não está legal, ou você meio que, né, vai deixando que ele vai mais te procurando. A minha pergunta é assim, né, você é mais proativo ou você espera que o cliente te procure? Porque... então, na verdade, o que existe a gente passa uma orientação inicial para o cliente. Muitos clientes, por incrível que pareça, como tu faz, questão de número acaba sendo muito pessoal, inclusive para contador, né? Então, tem cliente que tem uma barreira com o contador. Não passa documento, então a gente acaba não conseguindo ajudar o cliente que acaba tendo essa postura. Né? E tem outros clientes que não, que passam a documentação, a gente faz o registro, hoje a gente faz a contabilidade de todos os nossos clientes. Né? E aí existe também uma outra situação, que até acho que o Brasil está caminhando para isso, talvez com a vinda dessa reforma tributária, que é todo mundo registrar tudo da sua empresa. Então hoje, querendo ou não querendo, existe uma cultura de sonegação, existe uma cultura que se eu registrar tudo eu vou falir, se eu declarar tudo eu vou sair prejudicado, né? E acaba sendo a cultura do mais esperto, né? Quem prevalece mais esperto. Na verdade, isso é uma grande bobagem que impede as pessoas de ter essa informação relevante. Então, por isso que talvez, né, você falando sobre essa questão do Shark Tank, que lá fora, né, eles conseguem ter mais informação porque não tem essa cultura, eles acabam registrando tudo, tem esses números. Assim, a grande maioria dos empresários, se a gente perguntar para a grande maioria, não tem controle, não sabe, né, assim, é um ponto de preocupação quando surge uma crise, né, poxa, agora, para onde que eu vou, né, que eu preciso, então começa a buscar informação para se organizar. Mas só que na grande maioria acaba não tendo essa informação mesmo. E aí a gente tem, e até
um novo produto que os escritórios, alguns escritórios de contabilidade estão oferecendo, que chama o BPO financeiro, né, que é o que? Que é exatamente a gestão financeira da empresa. Né, então, em vez de você ter um gerente financeiro, um tesoureiro, né, uma pessoa, um auxiliar financeiro na sua empresa, você terceiriza isso para a contabilidade. Então, a contabilidade tem uma estrutura, já tem uma estrutura que atende a ela, e a contabilidade começa a fracionar esse horário desse profissional para atender essas empresas. E está tendo procura. Para a gente fechar, eu tenho aí um minutinho para deixar a sua mensagem final, né? Algo que venha do seu coração, né? Ou uma dica, enfim. Queria para a gente fechar. Fá, muito obrigada pela tua participação até aqui. E para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Legal, acho que a mensagem tem a ver com como fluiu a nossa conversa, né? A questão de propósito, missão. Eu acho que a realização vai estar, a partir do momento que você entender qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, entendendo isso, a gestão financeira vai ser também consequência. Pô, como eu quero cumprir minha missão, eu preciso ter uma empresa organizada. Então você vai buscar caminhos aí para se organizar e cumprir cada vez melhor a sua missão, seu propósito aí para o mundo que está precisando de muita coisa bacana. Muito legal esse seu fechamento, adorei. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigado. Fá, beijo, obrigado. Muito obrigada. Até breve, tchau, tchau.